Lula já está agindo nos bastidores para formar uma quadrilha e tentar voltar a roubar o Brasil no ano que vem, em 2022, se caso ele ganhe, que vai ser muito difícil. Veja só qual é o sonho do ex-presidiário. Se Lula for eleito, ele sonha com Renan no comando do Senado e Eunício Oliveira na Câmara dos Deputados. Em jantar, petista fala em aliança com o MDB. O MDB é o mesmo que empichou a presidente Dilma Rousseff, que articulou, junto com Eduardo Cunha, Renan Calheiros e toda a sua gangue, eles armaram para derrubar a presidente Dilma Rousseff e assim o Temer subiu ao poder, que diz ter maioria dos estados a favor do ex-presidiário. O ex-presidiário tem dito que, em 2022, é importante seu partido e aliados elegerem grandes bancadas no Congresso. É difícil, hein? Caso volte ao Planalto, ele não quer ter problemas com os que culminaram no impeachment da ex-presidente. Foi o que eu acabei de dizer. Só que é engraçado que ele está se juntando com as mesmas pessoas que derrubaram a Dilma Rousseff. O desejo do ex-presidiário é que as casas do Legislativo sejam presididas por 2 MDBistas que já foram seus aliados de roubo. Renan Calheiros, senador por Alagoas, e Eunício Oliveira, que estuda ser candidato a deputado federal pelo Ceará. Ambos têm boa relação com Lula e já presidiram a Casa Alta. Tem uma boa relação e nós sabemos qual que é. Eu vou mostrar para vocês. Fiquem aí no vídeo que eu vou revelar qual que é essa relação do Lula com o Eunício e o Renan. Na noite de quarta-feira, Eunício promoveu um jantar em sua casa com Lula e outros integrantes do PT e do MDB. Os MDBistas já sabem que não terão candidato próprio ao Planalto. A dúvida é se terão como fazer uma convenção para apoiar o petista formalmente. No jantar, concluiu-se que 5 estados são ainda pró-Bolsonaro no MDB: Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nos demais, tem espaço para negociar apoio a Lula, em troca de suporte do PT para candidatos ao governo local ou as vagas de senadores. Estavam presentes no jantar, presta atenção agora, pelo lado do MDB, além de Eunício, Edson Lobão Filho, Veneziano Vital do Rego, Marcelo Castro, Nildo Goldin, Isnaldo Bulhões, Walter Alves, deputado federal, Gleisi Hoffmann, Paulo Rocha, José Guimarães, o dólar na cueca, e o Paulo Teixeira, pelo PT. Agora vou mostrar para vocês quem são esses integrantes da quadrilha que eu acabei de citar. Vamos começar aqui pelo senador Marcelo Castro. Investigado pela Justiça Eleitoral, o STF decidiu que o senador será investigado por crime de Caixa 2. A decisão contraria o pedido da PGR, que havia solicitado que ele fosse investigado no Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro. Aí o próximo: Lava Jato denuncia Edson Lobão e Filho por corrupção em contratos de mais de 1,5 bilhões da Transpetro. Outras 6 pessoas também foram denunciadas por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Quem é Vital do Rego Filho, ex-senador e ministro do TCU, denunciado na Lava Jato? O paraibano presidiu a CPMI da Petrobras no Senado e antes disso foi deputado federal e deputado estadual por 3 mandatos. Denunciado na Lava Jato sob acusação de ter blindado executivos na CPMI da Petrobras, o ex-senador paraibano e hoje ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, tem 56 anos e tem longa carreira na política. Então ele blindou os bandidos na CPMI da Petrobras. Por que será que o Lula quer ele junto com essa gangue? Mas vamos continuar aqui, porque a gangue não para por aí. Justiça condena políticos acusados na Operação Taturana em Alagoas. Deputado e ex-deputados são condenados a devolver dinheiro aos cofres públicos. Esse é um dos processos da operação deflagrada em 2007. Por ato de improbidade administrativa, os magistrados condenaram o atual deputado Isnaldo Bulhões Barros Júnior. Então esse Isnaldo Bulhões Barros Júnior, ele estava junto lá na reunião com a quadrilha do MDB. Além dessa acusação, ainda tem um processo
desse Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, por crime eleitoral na segunda zona eleitoral de Alagoas. Continuando aqui na quadrilha. Ministério Público Eleitoral pede cassação de diploma de deputados do Rio Grande do Norte por participação em showmício. O Ministério Público Eleitoral ingressou com uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico envolvendo os candidatos eleitos a deputado federal Walter Pereira Alves. Estava também na reunião com o ex-presidiário. Vamos continuar aqui porque a quadrilha é grande e a gente não pode parar. Vamos mostrar a quadrilha completa. Lava Jato. Ex-senadores Romero Jucá e Waldir Raupp viram réus por corrupção e lavagem de dinheiro. Outras 4 pessoas também tiveram as denúncias aceitas pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Crimes envolvem contratos entre a Transpetro e construtora. O ex-senador Romero Jucá e Waldir Raupp se tornaram réus em processo da Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A denúncia aponta que a NM Engenharia pagou 1,3 milhão em propina na forma de doações eleitorais para Romero Jucá e outros políticos do MDB. Perceberam como a quadrilha é gigantesca? Esse Jucá também estava na reunião com o ex-presidiário, então faz parte da quadrilha. Mas espera aí que não acabou, ainda tem mais quadrilheiro aqui nessa reunião. Delação da Odebrecht. Eunício Oliveira é suspeito de receber 2 milhões da construtora. O ex-presidente do Senado diz que a justiça brasileira tem maturidade e firmeza para apurar e distinguir mentiras e versões alternativas da verdade. Bom, a verdade é a dele, né? Quer dizer que a delação não vale nada. O que vale é o que ele disse. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, está entre os investigados em inquérito autorizado pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. De acordo com documentos, o senador é suspeito de ter recebido 2 milhões de propina da construtora Odebrecht para facilitar a aprovação de medidas provisórias favoráveis aos interesses da companhia e posterior conversões em leis. No sistema da Odebrecht, Eunício de Oliveira possuía o apelido de Índio. Esses são os integrantes da quadrilha que o Lula reuniu para prometer alguma coisa, ninguém sabe o que, pode ser um cargo, pode ser, sei lá, né? O que sabemos? Só quem estava lá para dizer o que o presidiário prometeu para essa gangue. Agora vejam só o que o Gilberto Carvalho, ex-ministro, ele fala nessa reunião, o que ele revela. Na verdade, ele faz uma confissão. Preste atenção. O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma clareza que nós não tivemos, né? De pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante, uma arma do povo, como se dizia da velha última hora. Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Gilberto Carvalho dizendo que preferiu encher os bolsos dos caras de dinheiro. Esse Gilberto Carvalho, ele é aqui da onde eu moro, ele foi secretário do Celso Daniel. Então vocês imaginam o tipo de pessoa que ele é. Encheu o bolso deles de concessões, porque nós tínhamos a SECOM e tinha o Ministério das Comunicações. Viram aí? Eles tinham a SECOM e o Ministério das Comunicações. Portanto, com uma mão nós dávamos mais e mais licenças de canais e rádio e tal. Com uma mão eles davam mais e mais concessões de canais de TV e rádio e tal. E estão entendendo aí como que é a quadrilha? Do outro lado, davam muito dinheiro para eles. E a nossa gente... E do outro lado, davam muito dinheiro para eles. Quem? Eu já não sei se já falei para vocês, mas pasmem, o governo Lula foi o governo que mais fechou rádios comunitárias, o primeiro governo Lula. Então ele fechava as rádios das comunidades, favelas, né, e davam dinheiro para os grandes empresários. Esse é o partido que governa para os pobres. Estão entendendo que tipo de pobre eles governam? E essa quadrilha quer tentar voltar ao poder para fazer exatamente o que eles sempre fizeram. Roubar os cofres públicos. Agora preste atenção no Lula falando há um tempo atrás o que ele pensava sobre a pena de morte.
Nós temos países onde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil, que não tem a pena de morte. E Menos gente. nem por isso tem diminuído os... É inacreditável ainda que tem pessoas que votam no cara desse. Menos gente. Olha só o que o cara fala. O cara mal sabe falar. Imagina um cara desse governando o país. Entendeu? O cara é bandido mesmo. crimes nesse Brasil. Se você pergunta para as pessoas que foram vítimas, e se eu fosse vítima, eu dizia para você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que em legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Viu como é mentiroso? Viu como ele mente na cara deslavada? Que hoje ele quer desarmar a população? Que no plebiscito de 2006 a população disse que queria 67,9% das pessoas eram a favor do armamento. O que ele fez? Desarmou toda a população. Todo o governo comunista faz primeiro isso, desarma a população, igual foi em Cuba, igual foi na Venezuela. É a mesma coisa, eles tiram a arma de você para você não reagir contra um governo ditador. Agora preste atenção o que ele fala sobre ladrões de celulares. Sabe aquele cara que te rouba quando você está indo trabalhar de manhã, no ponto de ônibus às 5 da manhã, ele vem e rouba o seu celular? Ou então ele tira a vida de alguém só para roubar um celular? Veja o que o Lula fala desse tipo de gente. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular, 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 para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. Não adianta alguém estar muito bem de vida financeiramente, se está preocupado com seus familiares que vão ser assassinados numa esquina por um ladrão de celular. Ladrão de celular tem que ir pro pau. Você acha pouco isso? Um cara igual Lula defender bandidos, que é bandido igual ele. Quer dizer, bandido defende bandido, né? Agora, como se não bastasse isso, olha só o que esse presidiário ele fala sobre o coronavírus. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Você que perdeu um parente, um ente querido, um conhecido, tá aí. O Lula achou, ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Ele parabeniza o coronavírus que acabou com milhares de vidas aqui no Brasil e no mundo. Dá para acreditar num negócio desse? Que um cara que quer voltar a governar o Brasil tem esse tipo de fala? Se fosse o Bolsonaro que tivesse falado isso, o que vocês acham que teria acontecido? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa fala, né, do presidiário, e o que aconteceria se fosse o Bolsonaro que tivesse dito isso. Esse é o presidiário que quer voltar a governar o Brasil, já está montando uma quadrilha para oferecer cargos, oferecer benefícios, oferecer estatais, oferecer todas as benesses para
essa quadrilha e os apadrinhados, que provavelmente tem muitos, né, e lotear a nação brasileira para toda essa gangue que está montando para tentar voltar ao poder. Esse tipo de gente que fala menos e que agradeceu a natureza por ter criado o coronavírus. Olhem que absurdo. Vê se isso tem consciência. E ainda tem gente que vota nesse tipo de cara. Só que tem um detalhe aí muito importante. O quadrilheiro não vai voltar mais ao poder porque nós não vamos aceitar. Nós não aceitaremos um corrupto, um presidiário que ficou 1 ano e meio preso, ainda está devendo 20 anos de cana. Ele foi livre pelo STF, por amigos do STF, na canetada, burlou as leis. Nós sabemos disso. Nós não somos palhaços, já começa por aí, e nós estamos de olho. Não pensem que vai ser fácil assim voltar aqui ao Brasil e saquear como vocês fizeram durante 13, 14 anos, roubando e destruindo o Brasil, que nós sabemos. Esse foi o vídeo. Vamos compartilhar e mostrar como é que o ex-presidiário está armando já, montando uma quadrilha para tentar voltar ao poder. Meu nome é Marcos Mendes, eu falo aqui de Santo André, São Paulo. Eu tenho um canal no YouTube, Marcos Mendes, e tenho mais 11 páginas no Facebook. Um abraço e até o próximo vídeo.